Vamos falar sobre a parasitologia e os estudos do parasita. E começamos aí o nosso raciocínio em parasitologia falando e exemplificando por esses dois seres aqui, né? A pulga e o cão, né? A pulga, nesse exemplo, é o parasita e o cão seria um outro ser que vai ser o hospedeiro, e os dois aqui vão constituir uma relação entre os seres vivos que vai ser o parasitismo, né? Então, a pulga vai precisar de algo do cão para sua sobrevivência. O metabolismo do parasita é sempre vinculado ao metabolismo do hospedeiro. Neste caso, a pulga adulta precisa subir no cão, inocular lá o seu aparelho bucal, né? Sugar sangue e se alimentar de sangue para sua sobrevivência, para continuar o seu ciclo biológico. E o cachorro, ele vai ser o hospedeiro da pulga em um determinado momento e ele vai sair prejudicado por essa relação de parasitismo, né? No momento em que a pulga sobe no cão para sugar sangue, além da perda de sangue, né? Então, muitas pulgas num cachorro podem levar até mesmo um quadro de anemia. Alguns animais podem desenvolver esse quadro clínico que a gente está observando na imagem, né? Que é uma alopecia exagerada, ou seja, queda de pelo em várias partes do corpo, por causa de uma reação alérgica à saliva irritante da pulga, né? Então, esses animais, eles vão apresentar vermelhidão de pele, muita coceira, queda de pelo em várias partes do corpo, por causa da picada da pulga. Então, podemos concluir que essa relação de parasitismo é realmente uma relação unilateral, onde um ser vai se beneficiar e o outro vai ser prejudicado, né? Nesse caso, o parasita, é claro, se beneficia e o hospedeiro sai prejudicado. Mas para que o parasita consiga fazer o parasitismo, existem alguns fatores necessários para o sucesso do parasitismo, como a gente disse, né? O parasita só consegue parasitar com algumas condições. Precisa, por exemplo, ter contato adequado com o seu hospedeiro. Se é um parasita que precisa entrar no hospedeiro pela ingestão de ovos, né? Então, esse parasita, ele tem que ter contato com o hospedeiro através da via oral, tá? Se esse parasita tiver lá os seus ovos colados na pelagem desse animal e não entrar em contato com a boca, não vai ter sucesso de parasitismo. O habitat e as condições fisiológicas também são necessárias, né? Então, um parasita que precisa de uma determinada condição de temperatura, umidade, né, não vai sobreviver em condições extremas, né? Um parasita que sobrevive lá a 25 graus Celsius, umidade de 80%, não vai sobreviver num clima extremamente seco a uma temperatura de quase 40 graus. E o mais importante, a reação do hospedeiro não pode interferir no metabolismo do parasita. Se este parasita entrar no corpo do hospedeiro e o sistema imunológico do hospedeiro reconhecer esse parasita antes que ele conclua o parasitismo, né, esse parasita vai ser combatido pelo sistema imunológico e provavelmente o animal não vai ter o parasita, né, ele vai ser eliminado e não vai ser parasitado. O parasita, ele tem uma forma de sobrevivência depois de entrar no organismo do seu hospedeiro. Ele precisa sobreviver em fases, né, em sequências, até completar o seu ciclo de vida, né? O ciclo de vida do parasita é chamado de ciclo biológico ou ciclo evolutivo. Para explicar isso aí, eu trago o exemplo aqui do ciclo evolutivo da pulga, tá?
E neste ciclo evolutivo, nós trazemos duas palavras de definição. Uma delas é estágio e a outra é estádio, tá? Então, o que é o estágio? O estágio é a fase ou forma evolutiva. E no ciclo da pulga aqui, nós temos ovos, larva 1, larva 2, larva 3. A larva 3 da pulga vai fazer uma pupa, que vai fazer metamorfose completa, e de lá vai sair uma pulga adulta, né? Então, cada uma dessas fases, adulto, ovo, larva, pupa, é um estágio do ciclo biológico. E o que seria o estádio? O estádio é o período de tempo que é transcorrido entre o ovo eclodir e sair uma larva. Quanto tempo demora para o ovo ficar pronto e sair uma larva? Então, aqui essa fletinha corresponde ao estádio. Quanto tempo demora para a larva virar de larva 1 para larva 2? Então, outro estádio, de larva 2 para larva 3. E assim, consequentemente. E o ciclo evolutivo completo, ele começa com 2 parasitas adultos, ou um parasito adulto, que vai ser capaz de liberar uma forma de contaminação. Aqui, nesse caso, a pulga libera ovos no ambiente, e ele vai finalizar com outro parasita adulto que nasceu desses ovos que foram liberados pelo parasita pai ou pelo parasita mãe, como podemos exemplificar. Os ciclos biológicos são classificados em tipos de ciclo de acordo com a quantidade de hospedeiros desse ciclo biológico. Então, de acordo com a quantidade de hospedeiros, o ciclo pode ser chamado de monoxeno ou de heteroxeno, e essa definição é bem simples. O ciclo monoxeno é aquele que tem apenas um hospedeiro para completar o ciclo biológico, não precisa de mais de um hospedeiro. E o ciclo heteroxeno precisa necessariamente de mais de um hospedeiro para completar o ciclo. O ciclo anterior que nós vimos ali da pulga precisa de apenas um hospedeiro para completar o ciclo, né? A pulga, ela vai liberar ovos e daí a larva vai eclodir, vai virar uma pupa e vai sair uma pulga adulta que vai precisar se alimentar em um único hospedeiro. Existem outros parasitas que precisam de mais de um hospedeiro para completar o ciclo biológico. Então, esses parasitas que têm mais de um hospedeiro, eles têm lá o que nós chamamos de, além do hospedeiro definitivo, que é o HD, eles podem ter o HI, que é um hospedeiro intermediário, ou o HP, que é um hospedeiro paratênico. Já vamos ver o que são essas definições. Além da definição de ciclo, nós ainda fazemos a definição dos períodos parasitológicos. Os períodos parasitológicos do ciclo são dois: o período pré-patente e o período patente. O período pré-patente é o período que transcorre lá do momento da infecção até a maturidade sexual e a revelação de ovos por processo laboratorial. Então, do momento em que o indivíduo se infectou com o ovo de um parasita, esse parasita percorreu o corpo do animal, virou parasita adulto e esse animal já está liberando ovos nas fezes. Todo esse tempo é chamado de período pré-patente. E o período patente é a fase adulta do parasita. O parasita tem um tempo de vida determinado. Então, esse parasita, ele é capaz de sobreviver no organismo do animal por até 3 meses. Esse seria o período patente de um determinado parasita. Outro parasita pode sobreviver 4, 5 meses. Esse seria o período patente, que é definido como a fase adulta até o fim da vida do parasita ou o final da infecção, que pode ser determinado por a aplicação de um antiparasitário. Para dar exemplo aqui, né, de um tipo de ciclo biológico heteroxeno, eu trago para vocês o ciclo de vida da Dirofilaria imits. A Dirofilaria imits,
é um parasita de cães, pode parasitar gatos também, e já foi relatado em casos raros em seres humanos. É um parasita que é chamado verme do coração do cão e é transmitido por picadas de mosquitos. Esse parasita só entra no corpo do cão através da inoculação de uma picada de mosquito. Como que funciona? Existe um cão contaminado com o parasita que vai ter o parasita na circulação. Então, o cão tem um parasita adulto lá no coração. Esse parasita adulto vai colocar larvas na circulação e o mosquito vai picar essa larva, vai picar o cachorro e vai ingerir essa larva. Esse mosquito, ele vai desenvolver, né, dentro dele, a larva 1, que ele sugou, vai se transformar em larva 2 e larva 3. Quando o mosquito fez transformação completa de larva 3, o próximo animal que ele picar, né, um outro cachorro mostrando aqui, ele vai receber essa larva 3 contaminante. E daí, este cachorro, ele vai estar contaminado, ou esse gato. A larva 3, ela vai seguir até o coração desse outro cachorro sadio, que agora vai estar contaminado, né? Ela vai se desenvolver em parasita adulto dentro do coração e produzir novas larvas 1, né, ou larvas microfilárias, que a gente chama, que vão estar disponíveis na circulação para outro mosquito picar e contaminar outros animais. Que tipo de ciclo é este da Dirofilaria mites? É um tipo de ciclo heteroxeno. E o que nós podemos observar das definições até agora aqui no ciclo da Dirofilaria mites? Nós temos aqui um ciclo heteroxeno porque existem 2 hospedeiros para completar o ciclo biológico. Precisa do cachorro que desenvolve o parasita adulto e o parasita adulto libera a larva 1 na circulação. E precisa do mosquito, que vai desenvolver a larva 2 e a larva 3 para fazer picada ou para inocular pela picada em outros animais sadios. Por isso é considerado ciclo heteroxeno. Precisa de 2 hospedeiros para completar o ciclo. Outra definição colocada aqui. O período de tempo transcorrido entre o que nós vemos aqui, da letra A para a letra B, da letra B para a letra C, né? Ou seja, entre a transformação de larva 1, larva 2, larva 3 no mosquito, né? A para B. Como se chama esse período? Este período é o estádio do ciclo. E cada uma destas fases do parasita, L1, L2, L3, parasita adulto, são os estágios do ciclo biológico, né? Então, aqui estão algumas definições que já falamos. Por fim, sobre os períodos parasitológicos. O que seria o período pré-patente desse parasita? Então, é o período entre a infecção do animal, então é o momento em que o mosquito pica o animal sadio, até a observação de uma forma contaminante por um exame laboratorial ou uma forma contaminante no animal, né? Então, o mosquito picou, desenvolveu o parasita adulto e agora que o parasita adulto está no coração, liberando larvas na circulação, este animal já vai estar sendo um animal contaminante para outros mosquitos. Se coletar sangue desse cachorro que está em A aqui, nós vamos dar diagnóstico de dirofilariose, né? Então, o transcorrido entre C e F, ou A novamente aqui, é o período pré-patente. E o período patente? O período patente é o período de vida adulta desse parasita dentro do coração do cão, até o momento em que ele receber um antiparasitário e morrer, ou até o fim da vida deste parasita.